Bem, pessoal, voltamos agora com o caso de isomeria espacial. Primeiro caso, isomeria geométrica do tipo cis-trans. Se liga. Na isomeria plana, a diferença entre os isômeros era perceptível observando a estrutura plana dos compostos. Agora, na isomeria espacial geométrica, a diferença entre os compostos só é possível ser observada olhando para a estrutura espacial. A plana não será suficiente. Vamos começar aqui no caso isomeria cis-trans, geométrica cis-trans. Primeiro vamos para as cadeias abertas. Na cadeia aberta existe uma condição de ocorrência que tem que ser obedecida, gente. Tem que obedecer essa condição de ocorrência, senão não vai existir isomeria geométrica cis-trans na cadeia aberta. Se fugir dessa condição. E que condição é essa? Você na cadeia aberta vai procurar uma dupla ligação entre carbonos. Localiza os carbonos que têm uma dupla entre eles. Só isso aí basta? Não. Localiza esses carbonos. Localizou, vocês sabem que o carbono tem que fazer 4 ligações. Eles já fizeram 2 com a dupla, tem mais 2 ligantes em cada um. Vocês vão observar esses ligantes de cada carbono. Dos dois, olhando para esse carbono, tem um ligante A e um ligante B. É obrigatório que o ligante A seja diferente do ligante B. Beleza? Só não acontecer isso basta, não. Tem que acontecer nos dois. Você vai lá no outro carbono da dupla, ó, ligante A e ligante B. A diferente de B. Certo? Agora, para ser cis-trans, os ligantes diferentes que um carbono tem que ser iguais aos ligantes diferentes do outro carbono. Ou seja, se esse carbono tem A e B, o outro tem A e B. A igual a A do outro carbono, B igual a B do outro carbono. Então, recapitulando, é necessário a presença de uma dupla ligação entre os carbonos da cadeia e que cada carbono dessa dupla ligação possua ligantes diferentes entre si, mas iguais aos ligantes do outro carbono. Isso acontecendo, eu tenho a isomeria geométrica do caso cis-trans. Tem que seguir à risca essa condição. Obedecida essa condição, é sinal que existem 2 isômeros geométricos desse composto na natureza. Um do tipo cis e um do tipo trans. Como é que eu conheço o cis? Como é que eu conheço o trans? A ligação dupla que você selecionou aí, ou qualquer uma outra dupla, no caso essa da condição aqui, que aqui a gente vai usar como referência, ela dá rigidez à estrutura, ela impede que essa estrutura gire, que esses carbonos girem, porque a dupla não deixa. Aí na natureza eu vou encontrar 2 estruturas diferentes devido à presença dessa dupla nessas condições. Ó. Dupla entre carbonos, com ligantes diferentes em cada carbono, sendo que os ligantes diferentes de um carbono são iguais aos do outro. Essa condição faz com que na natureza existam 2 isômeros geométricos, um do tipo cis e um do tipo trans. Quem será o cis, quem será o trans? Vamos para aqui para a representação. Faz de conta que eu tenho essa estrutura aqui. Para eu saber se é o cis ou para eu saber se é o trans, é fácil. Eu imagino que aqui na dupla exista um plano imaginário. Aí eu vou olhar os ligantes que saltam acima desse plano e os ligantes que saltam abaixo desse plano. Se os ligantes no mesmo plano, no plano de cima, A e A são iguais, no plano de baixo, A e B e B são iguais, ou seja, eu tenho ligantes iguais no mesmo plano, então nesse caso eu tenho o isômero cis. E se na natureza eu encontrar essa condição, quando eu traçar o plano de referência aqui, ó, que é um plano de referência, aí eu olho para o plano de cima, A diferente de B. Olho para o plano de baixo, B diferente de A, ligantes diferentes no mesmo plano, eu tenho o isômero trans. Recapitulando. Ligantes iguais no mesmo plano, olha o plano de cima, olha o plano de baixo, cis. Ligantes diferentes no mesmo plano, ou ligantes iguais em planos diferentes, trans. O que eu falei da rigidez da dupla? Ó, esse cis ele não se transforma no trans e nem o trans vira o cis. Porque essa dupla ela é rígida. Ou ele é cis ou ele é trans. Não tem como um girar e se transformar no outro. Então, se eu encontrar essa condição, dupla ligação entre carbonos, cada carbono da dupla ligantes diferentes entre si,
mas os ligantes de um carbono iguais aos ligantes do outro carbono, eu tenho isomeria cis-trans. Então, na natureza, eu consigo encontrar o isômero cis, que é aquele que apresenta ligantes iguais no mesmo plano, e o isômero trans, que é aquele que eu encontro ligantes diferentes no mesmo plano. Vou fazer uma mágica agora e a gente vai fazer exemplos. Feito a mágica aí, pessoal, vamos aplicar a noção que nós aprendemos agora nessas estruturas. Observe, nós estamos na isomeria geométrica cis-trans para a cadeia aberta. Qual é a condição? Vamos checar se nessa estrutura teria condição de existir isomeria geométrica nela. Então vamos lá. Tem que ter dupla ligação entre carbonos. Tem? Tem, estou vendo. Seleciona lá, isola. Vou isolar essa dupla. Isolei aqui os carbonos com a dupla. Mas só ter a dupla entre carbonos basta? Não. Cada ligante desses carbonos tem que ser diferentes entre si, mas iguais aos ligantes do outro carbono. Vamos checar. Nesse carbono, eu tenho um ligante hidrogênio e tenho um ligante metil. Beleza. Eles são diferentes entre si. Mas vamos olhar lá no outro carbono. Lá no outro carbono, metil e metil, ligantes iguais. Teria isomeria geométrica cis-trans aqui? Não. Ele não obedeceu à condição. Então, nessa estrutura aqui, eu diria que não há isomeria cis e trans. Essa não há. Agora vamos chegar nessa. Cadeia aberta. Tem dupla entre carbonos? Tem. Localiza onde é que ela está. Está aqui. Isola esses carbonos com a dupla. Ó. Isolamos. Vamos checar os ligantes de cada carbono. Nesse carbono aqui, ó, ligado a ele, eu tenho um ligante hidrogênio e ligado a ele eu tenho um ligante metil. São iguais ou são diferentes? São diferentes. Vamos para o outro carbono, que só esse aí tem no baixo. No outro carbono eu tenho o ligante hidrogênio ligado nele e tenho o metil. São ligantes diferentes. Ó, cada carbono da dupla apresentou ligantes diferentes entre si. E se você observar, hidrogênio está nesse carbono e está no outro. Metil está nesse carbono e está no outro. Diferentes entre si, mas iguais aos ligantes do outro carbono. Então, esse composto aqui, nesse composto, há isomeria cis-trans. Pessoal, se você constata que há isomeria cis-trans nesse composto, então na natureza eu consigo encontrar um isômero cis desse composto e um isômero trans desse composto. Essa substância aqui, no caso, que seria, vamos dar o nome oficial, aqui é um alceno com 4 carbonos, prefixo para 4, but. A posição da ligação dupla está no 2, 2N. Ó, esse é o but 2N. Na natureza, existem dois but 2N diferentes um do outro, com propriedades físicas, ponto de fusão, eles são diferentes, mesmo sendo but 2N. Porque um é do tipo cis e o outro é do tipo trans. Se uma prova pedisse para que você escrevesse essas duas estruturas espaciais do cis e do trans para você diferenciar, é fácil, não é difícil. Lembra que para você ter o cis, eu tenho que ter ligantes iguais no mesmo plano. E para eu ter o trans, ligantes diferentes no mesmo plano. O plano de referência é os carbonos da dupla. Então, ó, se eu quero escrever o cis ou o trans, eu escrevo o meu plano de referência. Ó, os carbonos da dupla. Vamos fazer para o cis e vamos fazer o trans. Está aqui o meu referencial. Eu tenho um plano imaginário aqui e tenho um plano imaginário aqui. Se eu quero escrever o isômero cis, lembra da definição, cis, ligantes iguais no mesmo plano. Então eu faço isso, eu vou botar ligantes iguais no mesmo plano. Por minha conta, vou colocar no plano de cima hidrogênio, no plano de cima hidrogênio aqui, no plano de baixo CH3, plano de baixo CH3. Olha só, ligantes iguais no plano de cima, ligantes iguais no plano de baixo. Esse é o cis. Cis quem? Cis but 2N. A nomenclatura permanece a mesma, só que eu vou ter que acrescer a palavra cis para mencionar de qual but 2N eu estou falando. Já no trans, ligantes diferentes no mesmo plano, eu encontraria lá assim, ó, nesse plano hidrogênio e metil, e nesse plano metil e hidrogênio. Aqui seria o trans but 2N. Beleza? Para fixar, vamos fazer mais exemplos. Vou fazer mais uma mágica. Bem, pessoal, feito a mágica,
Observa esse polieno. É um trieno, porque tem 3 duplas ligações. Beleza? Vamos avaliar se há ou não isomerias geométricas cis-trans nesse composto. Você vai ter que avaliar todas as duplas entre carbonos, porque lembra a condição, tem que ter dupla entre carbonos e cada carbono da dupla tem que ter ligantes diferentes entre si, mas iguais aos ligantes diferentes do outro carbono, beleza? Ó, se depender dessa primeira dupla aqui, tem isomeria cis-trans? Vamos checar. Isola a dupla e checa os ligantes. Ó, isolei a dupla. Nesse carbono, ó, 2 hidrogênios, eu tenho ligantes que são iguais. Se depender dessa dupla, não tem. A outra dupla da outra extremidade, ó, isola os carbonos entre as duplas. Ó. Olha esse carbono aqui, ó. Ligantes iguais nele, 2. Opa, que diferente. Ligantes iguais. Se depender daquela, não tem. Mas olha essa central. Isolei aqui essa central. Olha os ligantes desse carbono. Eu tenho aqui o hidrogênio que se liga nesse carbono. E tem esse radical todinho aqui, ó, um radical vinil aqui, ó, que se liga nesse carbono. Hidrogênio e esse radical vinil aqui são diferentes. No outro carbono eu tenho o hidrogênio e também o radical vinil que se liga nele. Também são diferentes. Ó, eu tenho ligantes diferentes entre si nesse carbono, diferentes entre si nesse carbono. Mas os ligantes diferentes que um carbono tem, o outro também tem. Então, nesse caso aqui, existe sim isomeria geométrica cis-trans. Então, na natureza existe uma estrutura cis desse composto, desse polieno, e existe uma estrutura trans desse polieno. Como é que eu represento? Para eu escrever o cis e o trans de maneira correta, eu represento logo a ligação dupla entre carbonos, os carbonos com a dupla, que são o plano de referência. São esses aqui, ó. Olha o meu plano de referência de um isômero e meu plano de referência do outro isômero. É como se fosse um plano imaginário. Aqui eu tenho um plano imaginário. Aí, se eu quero escrever o cis, ligantes iguais no mesmo plano, em cima e embaixo. Por exemplo, escrevendo o cis. Posso escolher, se é aleatório, posso colocar aqui em cima os hidrogênios e embaixo colocar os radicais vinis ou etenil. Ó, dessa forma, no plano de cima eu tenho ligantes iguais, no plano de baixo eu tenho ligantes iguais. Esse seria o meu isômero cis. E o trans, imagina, esses carbonos com a dupla aqui é o plano referencial. Esse plano aqui, ó. Eu tenho o plano de cima e o plano de baixo. Para ser trans, eu coloco ligantes diferentes no mesmo plano. Ó. Olha só. Plano de cima, hidrogênio e vinil. No plano de baixo, vinil e hidrogênio. Ligantes diferentes no mesmo plano. Eu tenho o isômero trans. Beleza? Então, lembra da condição. Dupla ligação entre carbonos. Cada carbono da dupla tem que ter ligantes diferentes entre si, mas iguais aos ligantes diferentes do outro carbono. Valeu?